Vamos lá, Lu. O primeiro pedido talvez seja o pedido mais amplo e talvez o mais difícil para o Papai Noel resolver para a gente. Qual que é, Lu? A gente gostaria de pedir, né, um mundo com maior letramento científico. Por quê? Pois é, letramento científico é um nome, eu acho horrível esse nome, tá, Lu? Eu aprendi isso com o Felipe Reis, que o termo certo é letramento científico. É porque, apesar da gente ter ido para a escola, apesar da escola ter as disciplinas de ciência, parece que a nação como um todo, ela não é educada ao redor do método científico. Então, Uhum, as pessoas não conseguem entender como que funciona a ciência por si só. Sabe uhum. essa história? Assim, ó, é muito importante todo mundo entender, e talvez se você não for letrado cientificamente, tudo bem também. Mas eu garanto que se você fosse letrado, ou se você quer se tornar letrado cientificamente, você vai conseguir entender um monte de pegadinha que você é colocado todos os dias. Vou dar um exemplo muito bobo. Um princípio básico da ciência, né, Lu? É o princípio da hipótese nula. O princípio da hipótese nula diz o seguinte: a gente sempre vai apostar que aquela hipótese de estudo não vai se converter. Ela não Uhum. vai existir no mundo real. E isso é muito legal de pensar. E a gente só vai acreditar que essa hipótese nula está errada se eu tiver um conjunto de dados que me prove que essa hipótese nula está errada. Em outras palavras, Lu, se eu não sei se algo funciona, eu tenho que assumir que não funciona. E não o contrário. Essa é a primeira dica que a gente queria pedir para o Papai Noel dar uma força aí para nós. E aí, quando a gente fala sobre isso, eu estou aqui pensando em quando você fala. Como professora do meio universitário, era um desejo que a gente sempre tenha, que a gente consiga passar para isso para todos os universitários. Mas a gente gostaria de ir além, né, Léo? Se fosse possível formar as pessoas, independente se elas vão cursar ou não no nível superior. Porque se isso é ensinado a nível de ensino básico, né, as pessoas ela tem uma noção maior do que questionar, do que acreditar, né? E quando ela conhece um pouquinho como funciona a ciência, como os estudos são feitos, como deveria ser feito todo o processo científico, fica mais fácil educar essa pessoa no futuro sobre qualquer coisa. Perfeito. Gente, o que a gente quer aqui nesse primeiro pedido é estimular o seu senso cético, que você tenha a capacidade, ou pelo menos você tente duvidar das afirmações que as pessoas fazem para você. O E entra brasileiro. no segundo pedido, né? O que as pessoas Uhum, têm o maior ceticismo frente às afirmações científicas. perfeito. E aí é muito louco. E aí a gente vai começar a falar de saúde, né, Lu? Eu estava lendo aquele livro de novo, Lu, que chama The Scientist in Wonderland, que é Uhum. feito por um maior cientista do mundo de terapias alternativas e complementares. Essa história é fantástica, eu recomendo todo mundo que lê esse livro. E ele fala o seguinte: os maiores, essa palavra é horrível, né? Os charlatões, os grandes charlatões da saúde, eles têm algumas características que são fáceis de identificar. A gente gostaria de contar isso para você ficar cético nessa hora. A primeira coisa que esse cara tem é que ele é extremamente acolhedor. Extremamente acolhedor. Ele vai fazer aquela consulta incrível, demorada, ele vai olhar nos seus olhos, ele vai fazer o que todo mundo deveria fazer. Mas todo cara que vai passar sua perna ou que vai te promover um tratamento baseado em pseudociência, ele é extremamente acolhedor. Acolher é um problema, Lu? Não, acolher não Não. é um problema. Mas ele vai te prometer cada cura, cada milagre, que ele vai falar, eu vou resolver o que ninguém resolveu antes. E o meu tratamento ele é específico para você, ele não contém efeitos colaterais. E os resultados são incríveis. Sabe o que assusta, Lu? As pessoas não desconfiam disso. Um resultado incrível, individualizado, sem efeitos colaterais. Isso viola vários princípios da ciência da saúde. Primeiro, resultado incrível em ciência da saúde praticamente não existe. A maioria dos tratamentos em saúde tem efeitos pequenos. É muito raro tratamentos vão ter efeitos colaterais. Água tem efeito colateral. Se você beber 5 litros de água, você vai ter um evento adverso de água.
Se você fizer muito exercício, vai ter um evento adverso de exercício. Por que que o tratamento é sem efeitos colaterais? E as pessoas não pensam nisso. É As isso aí. pessoas acham que só porque é natural, ele é isento de eventos adversos. Entendeu? E aí as pessoas, por exemplo, que sugerem, que falam assim, não, eu posso fumar uma planta, porque é uma planta. Mas o cannabis é uma das maiores portas de entrada para outras drogas. Então a gente sempre tem que pensar nisso. O fato de ser natural não quer dizer nada. Se alguém te falar que tem efeito adverso, que não tem efeito adverso, desculpa, desconfie. E se a promessa de cura for algo completamente fora do padrão de normalidade, desconfie. E por que que a gente está falando isso, né? A gente, nesse ano de 2023, Minha não Deus. só nesse ano, Tintim, episódio especial vai com vinho, né? Saúde. Mas por que que a gente está falando isso? A gente percebeu muito, a gente tem falado muito da famosa fake news. E por que que esse é um pedido que as pessoas têm um maior ceticismo? Porque uma fake news, ela nasce de uma história bem contada. Qualquer pessoa que queira divulgar algo, com maldade ou sem maldade, mas quer convencer alguém de algo, basta criar uma história para isso. E muitas vezes essa história, para ser convincente, ela vai usar o termo assim. Os estudos falam, e para mim, quando começa assim, estudos falam é a mesma coisa de começar. Era uma vez, né? Mas é só para dar um pouco mais de como se fala? Credibilidade. Credibilidade para aquela história que está sendo narrada. Então, o que a gente gostaria é que você sim escute a história, mas seja cético. Procure saber se realmente aquilo faz sentido ou não. Vivemos numa era de compartilhamentos. Então, antes de recompartilhar, né, de divulgar isso de ampla forma, cheque primeiro a informação. Procure saber se essa informação é precisa ou não. Antes de se embarcar no tratamento, busque saber informações se ele tem efeito ou se não tem. Cuidado com as promessas grandiosas, igual o Léo comentou, se tem efeito colateral, se não tem, para você realmente falar assim, será que esse tratamento realmente vai trazer algum benefício para mim? Se questione sempre antes de receber alguma coisa. E se você receber alguma coisa e você desconfiar, a gente não compartilhe. É isso. Entendeu? Não sigam essas pessoas. Não sigam os mensageiros da pseudociência. Não compartilhe nem no privado na sua rede social, porque isso tudo aumenta o engajamento dessas pessoas. Não brigue com eles nas redes sociais. Cada comentário de hate que você coloca é mais um sinal para o algoritmo que aquilo tudo está andando. Então, simplesmente se afaste dessas notícias. Se a notícia chegar a você, pare o compartilhamento e pare com essa cadeia de disseminação científica incorreta. Perfeito. Beleza?